Olá, está começando o programa de entrevistas da TV Câmara. A cada edição, o Tá na Pauta traz mais informações sobre um dos tantos projetos que estão tramitando, ou seja, são discutidos e votados pelos vereadores. Hoje nós vamos falar de inclusão e violência contra a mulher, tudo no mesmo projeto. Vamos ver. É o projeto de lei 358 de 2023, que dispõe sobre a garantia de acessibilidade comunicativa à mulher com deficiência auditiva e ou visual, vítima de violência doméstica e familiar. E para falar desse assunto, nosso convidado, é claro, é o responsável por essa proposta. Vereador William Veloso já está aqui no estúdio. Seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor. Obrigado, Marina. É um prazer estar aqui contigo, com todos da TV Câmara Goiânia, e para falar de um importante projeto que o segmento já vem necessitando há vários anos. Então, nós tivemos a oportunidade de provocá-lo ainda nessa legislatura e esperamos que o processo corra o mais rápido possível para contemplar as necessidades desse grupo de pessoas que tanto necessitam de uma guarida maior, de uma proteção maior da lei para que sejam cumpridos seus direitos. E antes de nós falarmos mais detalhadamente dessa matéria, é importante destacar que o vereador William Veloso apresenta vários projetos nessa área de inclusão, tem uma história de luta para garantir os direitos das pessoas com deficiência em várias frentes. A representatividade é muito importante para todos os segmentos. Eu me tornei usuário de cadeira de rodas com 17 anos de idade, então agora, 1º de setembro, fez 40 anos. Eu tenho uma vida muito maior numa cadeira de rodas do que andando de forma sem utilizar a cadeira. Então, a vinda minha para a Câmara Municipal em 2020, numa primeira tentativa, confesso para vocês que não passava pela minha cabeça de ser político, mas o movimento forçou nós a termos um representante aqui na casa, porque nós estávamos com a lacuna de representatividade aqui, já há quase uma década. Então, antes tinha a vereadora Cidinha, né? Sim, que acho que era do PT, se não me engano. É até uma amiga defensora aí dos direitos da pessoa com deficiência. Mas nós viemos provocados muito pelas entidades de defesa da pessoa com deficiência e a OAB, que tem a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na casa também. Então, nós chegamos aqui e, obviamente, o mote de defesa principal é os direitos da pessoa com deficiência, mas como economista e advogado, acabei abarcando aí as demandas da população de Goiânia, de quem mora aqui, não só os goianienses, mas quem escolheu Goiânia para morar, no setor produtivo, agronegócio, a advocacia, a cultura, educação, enfim, todas as pautas. Mas, voltando para o nosso projeto, para a nossa pauta, a pauta da pessoa com deficiência, eu tive que desenvolver uma série de projetos nesses quase 4 anos, e eu continuarei buscando aquilo que ainda precisa de ser contemplado no arcabouço jurídico e depois na sua execução enquanto vereador, para proteger e buscar novos direitos para as pessoas com deficiência. O senhor, inclusive, é presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência aqui na Câmara, né? Sim, vai chegar a 4 anos agora. Eu fui reconduzido 2 anos, né? E estamos presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com uma atuação bastante incisiva nesses 4 anos, porque essa comissão ela estava pouco sendo utilizada aqui, mais para eventos de entrega de título, não que isso não seja importante, mas havia necessidade de provocar mais essa comissão através de várias atividades que fomentem a discussão acerca dos direitos da pessoa com deficiência, audiência pública, né, simpósios, congressos, isso tudo nós fizemos no decorrer desses 4 anos. São muitas demandas, né? Mas voltando à nossa pauta de hoje, esse projeto partiu de algum pedido de mulheres vítimas de violência ou representantes de entidades de mulheres com deficiência aqui em Goiânia? Sim, todos esses projetos, né? Quase todos esses projetos, que eu apresentei no decorrer do mandato, são oriundos de demandas
né? Porque por mais que a gente vivencie o dia a dia da sociedade, os grupos específicos que estão sofrendo ou ameaçados de sofrer algum tipo de dano, às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. Então essas provocações eu mesmo já deixo claro no meu mandato, um gabinete aberto para críticas e sugestões. E uma delas foi a desse projeto, porque a gente sabe que infelizmente a violência contra a mulher, a violência doméstica, no seio familiar, com o parceiro ou com o esposo, isso é grande na sociedade ainda, infelizmente. E a pessoa com deficiência, ela é vulnerável duas vezes, né? Uma mulher com deficiência, no caso do nosso projeto que visa proteger, ela além da deficiência que já fragiliza, não dando a conotação de coitadinho, muito pelo contrário, mas fragiliza pela deficiência. Existem as limitações, queira ou não queira. Com certeza. Aí, somadas a uma eventual violência ou uma tentativa de violência nas suas diversas modalidades, torna essa pessoa ainda mais necessitada de amparo jurídico, amparo da polícia. Então, esse projeto visa justamente isso. Aumentar a discussão acerca do tema e a proteção também e a punição. Certo. Eu vou ao telão agora para mostrar os artigos do seu projeto e aí nós vamos comentando. O senhor, se achar necessário, pode me interromper, tá? Fica à vontade. Então, aqui, as formas dessa comunicação acessível para as mulheres seria a língua brasileira de sinais, braille, sinalização ou comunicação tátil, segundo o seu projeto, caracteres ampliados, dispositivos multimídia, meios de voz digitalizados e formatos aumentativos e alternativos. Quer dizer, hoje em dia a tecnologia foi evoluindo muito e se tornando mais acessível também. É possível implantar isso aqui? Sim, são ferramentas, primeiro que já estão contempladas na Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei federal, que é o mais contemporâneo das ferramentas jurídicas de proteção à pessoa com deficiência. E nós procuramos colocar essas qualificações aí de ferramentas de acessibilidade justamente porque são as que vão dar para a pessoa com deficiência autonomia e independência na hora de se comunicar com as outras pessoas, né? O braille, por exemplo, o cego precisa, né? A audiodescrição para ele. No caso dos surdos, o intérprete Libras, para que ele possa se entender e ser entendido. Então há necessidade de ter essas ferramentas. Como você bem disse, a deficiência, muitas das deficiências, eu, por exemplo, eu me tornei usuário de cadeira de rodas. Eu tive uma lesão medular. A medicina não encontrou formas de corrigir essa lesão medular. Mas a tecnologia nos dá as oportunidades de ter cadeiras de rodas mais leves, de ter veículos adaptados. Então, a minha necessidade é uma necessidade física. A necessidade do surdo é justamente essa, de se ter um implemento aí da correção através do intérprete Libras, né? Os surdos, os cegos através dos táteis, das placas em braille, enfim. Justamente para que operacionalize o projeto de lei. O projeto de lei seja colocado em prática usando essas ferramentas. E hoje está em voga a inteligência artificial. Pode ajudar também? Ah, sim, muito. A inteligência artificial, nós já temos, por exemplo, intérprete de Libras através de programas de IA, né? De inteligência artificial. Não está ainda, não é o mais recomendado, mas na ausência de uma outra, ele já serve para suprir aí essa necessidade. Mas é importante também valorizar, né, as profissionais de Libras que se formam para isso, inclusive as nossas colegas. Tanto é que no projeto você vai ver aí que a prioridade é a presença humana, não tendo a utilização das ferramentas. Certo. Então aqui o senhor estipula também no projeto que são várias etapas desse atendimento às vítimas de violência, desde a coleta de informações, orientações sobre direitos, o acolhimento e até o encaminhamento, se for necessário, para alguma instituição ou até para outro órgão, né? Existe um caminho que tem que ser percorrido ali e a pessoa às vezes fica perdida. Às vezes não, sempre ela fica perdida, ela não consegue, desde um boletim de ocorrência, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo de um surdo. Ele chega numa delegacia
ele não consegue se comunicar. O delegado ou o agente não consegue entender o que ela está falando, na maioria das vezes, o que ela quer dizer, ou ele quer dizer ela. No caso nós estamos falando sobre a violência contra as mulheres. E o delegado não consegue descobrir o que é e a vítima não consegue captar o que o delegado está falando. Às vezes ele está até tranquilizando ela, mas não consegue através dos gestos que não são adequados. Então tem que ter toda uma cadeia de acessibilidade para que essa pessoa possa se sentir segura, porque é um momento extremo de fragilidade, verdade, de insegurança, de pânico. Se você não tem um arcabouço ali para que diminua esse sofrimento, literalmente, a sociedade não contribui em nada com o alento dessa pessoa e a resolução, principalmente, da demanda dela, que é a obrigação nós, enquanto município, enquanto Estado, proporcionar para essa pessoa, né? O senhor falou aí sobre a dificuldade da mulher surda, né? É importante explicar para quem está vendo o programa que às vezes as pessoas surdas não têm a facilidade de escrever, por exemplo, no português, não é? Existe a maioria das vezes, porque a língua brasileira de sinais, o nome já fala, língua, ela tem diferenças. Uhum. Então, na hora de escrever, eles não conseguem ter o mesmo vocabulário nosso, né, da língua convencional. A mesma fluência, né? Sim, digamos sim. assim. Vamos acompanhar aqui também. As formas de violência que o senhor cita no projeto são a física, psicológica, sexual, patrimonial e a moral. Quer dizer, são vários tipos a que as mulheres estão sujeitas, não é? Exatamente. É o que infelizmente acontece no cotidiano. A maioria acaba sendo física, mas tem também a questão moral, não é? Todos que você elencou, psicológica, patrimonial, se aposta Imagino que aconteça muito acontece também. Muito também. E às vezes, na maioria das vezes, a pessoa com deficiência ela não procura uma unidade de atendimento, justamente porque ela sabe que ali ela vai ser frustrada, que ela não vai conseguir, que ela não tem, não existem as ferramentas adequadas para que ela possa se defender, buscar os seus direitos. E tem o lado também da pessoa que pratica violência. Ela fala, não vai acontecer nada, ela não vai nem conseguir ser ouvida. Então tem esse lado também pedagógico da lei, que o outro lado vai pensar duas vezes agora, né? Falar, não, após a lei ser sancionada e ser colocada em prática, fala, não, agora ela vai ser ouvida, vai acontecer alguma coisa comigo, então eu não vou fazer, eu vou evitar. Aliás, a essência da lei é justamente essa, para que ela exista, para que coíba o início de todo um ato ilegal, né, para com as pessoas. Então, a nossa esperança é que essa lei seja tramitada mais rápido aqui na casa, seja sancionada e a gente vai, como vereador, cobrar a execução da mesma para que ela seja colocada em prática e divulgar. E cobrar também dos agentes públicos a capacitação dessas pessoas que vão ser envolvidas em todo esse processo. Uhum. Porque não é todo mundo que consegue lidar com essas especificidades. Então a capacitação ela é muito importante na hora de se pensar em colocar em prática uma exigência legal. Como é que seria essa capacitação, vereador? Bem, a capacitação, o projeto é muito genérico, então isso aí depois tem que ser colocado nas suas minudências, mas a capacitação é promover, inclusive eu vou fazer isso até pela comissão dos direitos da pessoa com deficiência da casa aqui, mesmo Ótimo. Se eu não for eventualmente não for presidente, mas eu como vereador eu vou provocar essas capacitações aqui na casa, por exemplo, capacitar as pessoas que trabalham na delegacia, por exemplo, os agentes, num cursos de Libras, para que eles tenham uma noção, né? Apesar de que a exigência da lei é que tenha um profissional de Libras nas delegacias, né? Ou acompanhando aquele caso, aquele boletim de ocorrência,
tudo aquilo que está acontecendo especificamente no caso, né? Mas nós vamos promover isso aí, a capacitação também, cursos de braille. A intenção para a Guarda Municipal para também. A Guarda Municipal, em tese, é uma das primeiras que vão ser acionadas num eventual descumprimento e provocação acerca da violência. No município vai ser a Guarda Civil Metropolitana. Então, mas cobrar também de que esses órgãos executem as suas próprias capacitações. Uhum. Vereador, a nossa equipe conversou com a Patrícia Souza, que é presidente da Associação das Mulheres com Deficiência Auditiva e Surdas de Goiás. E ela enviou um vídeo muito bacana para a gente. Vamos acompanhar. Oi, tudo bem? Eu sou a Patrícia, sou presidente da Associação das Mulheres Surdas de Goiânia, a Andasgo. E hoje eu quero falar a respeito do quanto nós da comunidade surda sofremos por causa da falta de acessibilidade dentro das delegacias. E pedir aos vereadores e deputados que possam aprovar projetos de lei para que dentro das delegacias tenha intérpretes de Libras e também para que o Corpo de Bombeiros possa aprender a Libras. Porque a maioria das mulheres surdas que sofrem violência doméstica não conseguem denunciar. E se conseguem ir até uma delegacia, não tem uma comunicação muito bem estabelecida, não conseguem se expressar e ser compreendidas. Por isso eu peço a ajuda de vocês. Daí, essa foi a Patrícia Souza, presidente da Andasgo. Muito obrigada pelo vídeo, Patrícia. E eu agradeço também a nossa colega Jenny Aguiar, que fez a interpretação de Libras para o português. A fala dela reforça a importância do seu projeto, né? Exatamente. A Patrícia é uma presidente atuante, minha amiga. Destinamos já emendas para a Associação das Mulheres Surdas do Estado de Goiás, vamos destinar novamente. É uma forma do vereador estar ajudando também nas outras demandas. E essa toda vez que nós encontramos, ela relata, infelizmente, casos de tentativas de violência, intimidações por parte de homens para com mulheres surdas, adultas, adolescentes, o pânico delas de não saber que pode acontecer, e isso geralmente acontece, de não poderem ser incompreendidas. Então, o projeto de lei ele tem uma importância muito grande. Essa lei ela vai contemplar e dar segurança para esse grupo de mulheres que tanto sofrem, um sofrimento até antes de ter um caso, o sofrimento de saber que se eventualmente acontecer, a gente espera que não, mas se acontecer, como que ela vai fazer? Como que vai... Não tem a quem recorrer. Exatamente, é uma insegurança muito grande. E que o projeto, que a lei sendo colocada em prática vai dar mais tranquilidade para essas pessoas. Vamos falar agora de números da violência contra a mulher. Um levantamento feito pelo Atlas da Violência tem dados específicos sobre a situação das mulheres com deficiência no país. Vamos assistir. Segundo o material produzido pelo Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada, as mulheres com deficiência representam 57,2 vítimas a cada 10 mil pessoas com deficiência no Brasil. A pesquisa mostra que no topo dessa lista estão as mulheres com deficiência intelectual, que representam 36,9 vítimas a cada 10 mil indivíduos com deficiência. As mulheres com deficiência física seriam 12 a cada 10 mil, com deficiência auditiva 3,8 e com deficiência visual 1,5 a cada 10 mil pessoas com alguma deficiência. Alguns motivos apontados pelo Atlas da Violência para explicar esses números são isolamento social, dependência de cuidadores e serviços, tipo e grau de funcionalidade da deficiência e, muitas vezes, a incapacidade de se defender fisicamente. Vereador, pela própria situação dessas mulheres, pelas barreiras que elas enfrentam, o senhor acredita que haja uma subnotificação desses casos? Sem dúvida. Isso, infelizmente, é o que nós constatamos. O isolamento social, o medo,
a fragilidade extrema justamente pela deficiência. Pela dependência, às vezes, de outra pessoa. Pela dependência, infelizmente a pessoa com deficiência, a maioria das pessoas com deficiência estão num estado de vulnerabilidade social e econômica muito grande, então acabam sendo reféns daquelas pessoas que se propõem a ajudar ou a conviver, né? É lógico, temos exceções, a sociedade vem evoluindo nessa situação, todo mundo tem direito de ser feliz, de ter uma vida plena, de constituir família e de viver bem. Mas ainda temos um longo caminho pela frente, se tratando de Brasil, se tratando de estado de Goiás, de Goiânia. Por isso essa necessidade de termos pessoas. Nós temos um mote na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil recepcionou como emenda, como Constituição, uma emenda à Constituição, que é o nada sobre nós sem nós. Aonde tiver discussão acerca da pessoa com deficiência, que tenha pessoa com deficiência, igual nós estamos tratando de um projeto de lei aqui da pessoa com deficiência. Se eventualmente esse projeto de lei não fosse de um vereador com deficiência, o ideal era que uma pessoa com deficiência estivesse aqui. Ajudando a elaborar, falando também sobre a situação dela. E olhando para ver se o projeto não tem nenhum tipo de inconsistência, de falha, de necessidade de ampliação, isso vai ser discutido na casa. Mas o fato de ter uma pessoa com deficiência já, em tese, já traduz ali o pensamento da maioria das pessoas e da necessidade das mesmas. E, infelizmente, nós só temos isso no município, nós estamos na Câmara Municipal, fui reconduzido, mas nos falta deputados e deputadas estaduais, deputados e deputadas federais, senadoras, senadores, para a gente ter prefeitas, no executivo também, exatamente. Temos alguns já, inclusive aqui já foi reeleito um prefeito aqui próximo de nós, aqui, que é cadeirante, até amigo meu, reeleito também. Então, aos poucos, a gente vai fomentando e vai melhorando e a sociedade vai vendo a necessidade de ter também essa representatividade para tratar desses assuntos e cobrar, né, dos governantes a aplicação dessas leis e a efetividade das mesmas. Mas os números comprovam a quantidade de pessoas que necessitam. Não é uma lei que vai ser criada e falar, mas isso aí vai ser... Não tem nem procura, não tem demanda, muito pelo contrário, tem muita demanda e essa demanda precisa ser... Nós precisamos dar a nossa resposta enquanto agentes públicos. Não tem demanda às vezes porque a pessoa já sabe que não adianta procurar, né? Exatamente. E existe até, eu vou te dar um exemplo, assim, fora desse contexto, mas que tem tudo a ver. Eu tenho um amigo que tem um bar em Goiânia muito bem frequentado. E ele fez lá a rampa, o banheiro adaptado e me chamou. Aí eu falei para ele, ó, ficou bom, mas está faltando o piso tátil. Aí ele falou, pra que fiz o tátil? Não vê um cego aqui, nunca vê um cego aqui no meu bar. Né? Aí eu falei, ó, talvez ele não tenha vindo porque não sabe que não tem acessibilidade. E aí ele não falou nada comigo, passou uns 6 meses, ele me ligou, falou, William, vem aqui para você conhecer, eu coloquei o piso tátil aqui e quero te contar uma novidade. Ele instalou o piso tátil e os cegos começaram a frequentar o bar dele. Ele falou, cara, você tem mais de 20 cegos frequentando meu bar aqui. Falei, porque você colocou o piso tátil, um passou para o outro e viu que ficou fácil, né? Eles conseguiram se locomover e estão frequentando. Então, já recuperou o investimento. Exatamente. Então, assim, é tudo uma questão de você provocar, porque muitas vezes a pessoa, você não sabe que aquela demanda existe, porque ela não tem condições sequer de colocar a boca no trombone e falar, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. Eu existo, né? Nesse caso, é latente a necessidade, porque existem os casos aí de violência contra a pessoa com deficiência, no Disque 100, é o tempo todo chegando. E a maioria é a violência familiar. O pai, ou a mãe, ou o marido, o companheiro, o filho, que acaba fazendo isso com a pessoa com deficiência. É terrível, né? Em Goiás, vereador, o governo divulgou dados da violência contra a mulher no período de janeiro a setembro deste ano. Foram 38 casos de feminicídio e 502 estupros, fora os casos de ataques, ameaças, agressões. Nós pedimos à Secretaria Estadual de Segurança Pública os dados de violência contra as mulheres com deficiência,
mas a resposta que tivemos é que não existe essa especificação no sistema. Quer dizer, seria interessante haver, até mesmo para se trabalhar políticas públicas adequadas, né? Sem dúvida. Essa informação aí, esse dado concreto, eu vou provocar aí alguns deputados estaduais para que eles corrijam essa falha. Isso, então, hoje é tudo no sistema, desenvolver um software que gere relatórios acerca desses dados, porque esses dados chegam, eles estão faltando ser filtrados ali e trabalhados. O que me frustrou muito no último censo é que a gente esperava que tivesse muito mais informações acerca das pessoas com deficiência, que fosse um cadastro com mais especificações, e não teve. Então já foi um censo que aconteceu agora depois de 10 anos, e que nós vamos ter que cobrar do governo federal um novo para poder chegar nessas questões específicas de cada deficiência, porque são várias. Nós tivemos, ficou muito genérico, então há necessidade. Nós temos vários casos aí de várias deficiências, e cada uma repita as suas especificidades. Tanto é que os dados aqui colocou aqui, pessoas com deficiência intelectual são mais vulneráveis, em tese têm menos condições de se autodefender. Já a pessoa com deficiência física já tem outros tipos de dificuldades, que são a de acessibilidade, arquitetônica, urbanística, enfim. É um grupo grande que tem diversas necessidades e que precisa de ter representatividade mesmo, senão as coisas não evoluem. E uma das vítimas dessa violência que a gente está aqui comentando tanto é a Jane, que é estudante universitária, infelizmente. Ela é uma vítima e participa da Associação dos Deficientes Visuais de Goiás. Ela contou um pouco para a gente o que ela está enfrentando nesses tempos. Vamos ver. Eu sofri violência doméstica, do meu ex-companheiro, e isso tem me afligido muito, porque eu não tenho segurança, eu tenho medo até hoje de tudo isso. Eu tenho a medida protetiva ativa, mas eu vivo com medo, Mas esse projeto do vereador é muito importante para que todas nós poder ficar sabendo dos nossos direitos, de tudo que a gente, que vier a favorecer a mulher com deficiência, nos lugares de atendimento, seja para fazer um boletim de ocorrência, seja em qualquer lugar, que ela possa ter esse direito assegurado. Eu fui muito bem recebida na DEAN. Eu não tive problemas com os agentes lá, com as agentes, porque lá a maioria são mulheres também. Se tivesse as informações em braille, seria bem melhor, bem mais acessível. Era outro nível de atendimento, Essa foi a Jane. A Jane... Obrigada pelo vídeo, Jane, pela coragem. Eu sinto muito por tudo isso que você está passando. Espero que as autoridades ajam da melhor forma para te proteger, porque essas pessoas precisam ser protegidas. Eu agradeço também nossa produtora Mayara Karamaski, que trouxe esse depoimento tão forte para a gente. Exatamente. Imagine, uma pessoa que está sobre a égide aí de uma medida protetiva. Se você enxerga, você pode, inclusive, detectar, em determinados casos, que aquela pessoa está se aproximando, você tenta o risco, buscar... Consegue identificar o risco. Você identifica o risco. Agora, uma pessoa cega, ela tem mais dificuldade. Então, e do outro lado, a pessoa sabe dessas limitações também e vai, infelizmente, utilizar isso como forma de burlar, a lei. Enfim, então é muito importante. Eu estou muito feliz da tramitação desse projeto, e a responsabilidade é muito grande dos outros vereadores aqui, no sentido de fazer com que esse projeto se torne uma lei para amparar exatamente casos como esse da Jane aí, que você imagina a aflição, o medo, o receio, e chegando na delegacia não ter as ferramentas que a lei vai exigir que
que tem. Isso é uma evolução natural da nossa sociedade que tem que existir. É a responsabilidade social que precisa ser implantada a todo tempo para que a gente possa corrigir um defeito histórico da nossa sociedade, que é o de achar que a pessoa com deficiência não tem direito a ter os seus direitos plenos sendo contemplados, né? E esse projeto é importante também para que acabe o que o senhor estava falando um pouquinho antes, sobre que acabe essa sensação de impunidade, né? Eu posso fazer o que eu quiser aqui, que a vítima não vai ter como se expressar mesmo e não vão chegar até mim. Porque esse é um projeto sobre inclusão, mas é um projeto sobre combate à violência, né? Até mesmo para identificar aquele criminoso, né? É mais fácil se ela conseguir se expressar realmente, não tendo alguém para falar por ela. Né? E acima de tudo, um dos princípios fundamentais da nossa sociedade é o princípio da dignidade da pessoa humana. Você tem que fazer esse princípio estar acima de qualquer outro. Então esse projeto ele visa exatamente isso, fomentar e fazer valer aí a dignidade da pessoa humana, que infelizmente para a pessoa com deficiência ainda é mais mitigado. Então nós precisamos corrigir esse problema histórico da nossa sociedade. E é através de leis que façam, que causem impacto positivo no grupo, né? Nesse grupo de pessoas que tanto necessitam. Né? Vereador William Veloso, do PL, muito obrigada pela sua presença no Tá na Pauta. Parabéns por esse projeto, realmente muito importante para as mulheres vítimas de violência, mulheres com deficiência. Eu que agradeço o espaço, né, e deixo aqui já o nosso Gabinete 9 à disposição das pessoas com deficiência, da sociedade em geral, um gabinete que é totalmente inclusivo, né, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer vários daqui da Câmara, se não todos, né, um gabinete onde nós priorizamos a capacidade, por isso o termo pessoa com deficiência, pessoa vem primeiro do que a deficiência, então a busca nossa é justamente para mostrar para a sociedade que as pessoas com deficiência têm capacidade de serem protagonistas de suas vidas e no caso específico desse projeto elas têm, a sociedade tem a obrigação de dar a devida guarida para que tanto elas merecem e está estampado nas leis. Me coloco à disposição sempre, né? Obrigado pelo convite e vamos juntos aí por uma Goiânia mais inclusiva, né? E melhor para se viver. Isso mesmo, obrigada. O Tá na Pauta está disponível no YouTube e também no nosso canal aberto 3.3. Continue ligado na nossa programação da TV Câmara. Eu te encontro na próxima edição. Até lá!